Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora no período da tarde o destaque é para o café, especificamente para o café solúvel, porque a gente vai trazer agora uma divulgação fresquinha que ocorre por parte da ABICS, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, relacionada a este setor no ano de 2021. E melhor ainda, trazer também as perspectivas para esse ano que se inicia. Para isso, a gente conversa então com o Aguinaldo José de Lima, que é diretor de Relações Institucionais da ABICS. Aguinaldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui do Solúvel Brasileiro, dando informações no nosso setor. Bom, Aguinaldo, comecei falando aqui aos nossos internautas em relação ao ano de 2021. Queria que você começasse falando pra gente, né, um pouquinho sobre o balanço do ano que se passou. Foi um ano de desafios para o agronegócio como um todo, né? E queria saber, então, aí no setor, especificamente, como é que vocês viram o ano de 2021 em relação ao cenário logístico, principalmente, a questão de custos também, como é que ficou esse cenário? Tá. Bom, a princípio, nós estamos vindo de 3 anos de recordes de exportação, né? 3 não, 2. Terceiro agora com 2021. Então, com o aumento das exportações também no ano de 2020, nós tínhamos uma perspectiva de um crescimento de 3% esse ano. Quando nós entramos no primeiro trimestre, os resultados foram muito positivos, embora foi uma época em que a pandemia retornou, né, para o mundo todo, o que gerou uma certa apreensão, mas os resultados do primeiro trimestre foram muito bons. E aí começamos a ter os primeiros problemas logísticos, no mês de março, se agravando em abril, maio. Em maio já começamos a ter uma diminuição das nossas exportações e começamos a ter também o problema do encarecimento da matéria-prima, né? Então, o café, por força de todos os aspectos climáticos, né, que aconteceram no Brasil e em algumas partes do mundo também, então aqui no Brasil especificamente, geada, seca, chuva de pedra, chuva de granizo. Então, isso foi criando uma expectativa incerta de preços, porque estamos a níveis nunca antes vistos, né, em termos de preço de café. E aí começou a juntar encarecimento dos custos da matéria-prima, problemas logísticos com falta de navio e problemas de agendamento de containers. Custos, né, logísticos, por consequência, subiram muito também, o que nos deslocou de alguns mercados que eram mais próximos de outros, que a concorrência acabou cobrindo. E em torno de toda a questão da pandemia, o problema dos impactos econômicos na população. E aí a nossa expectativa de 3 foi torcer para que não caísse menos que 5%. Mas o que aconteceu? Ao longo de setembro, outubro, novembro, as coisas foram se recuperando e nós achávamos que íamos fechar com uma pequena queda ou empatar 0-0. E a gente conseguiu ter até um pequeno crescimento de 0,6%, o que foi surpreendente e que mostra mais um recorde quebrado. Foi pouquinho, mas a gente quebrou mais um recorde de exportação de solúvel, coisa que a gente já tinha perdido a esperança, né? Sim, com certeza. Apesar então de um ano de desafios, né, vocês conseguiram mais uma vez então registrar recorde, né, o terceiro consecutivo, como você mencionou, e eu tenho os dados aqui, né? Quando a gente fala em termos de café solúvel, o setor exportou para 98 países do mundo, 4,09 milhões de sacas de 60 quilos do produto. Isso, como você já falou, né, um recorde e com avanço então na comparação com a temporada com o ano anterior de 0,6%. Para o próximo ano, Aguinaldo, vocês veem ainda um cenário positivo e possibilidade de novos recordes para o setor de café solúvel aqui do Brasil, ou ainda é cedo para a gente falar sobre isso? Não, geralmente nós fazemos as nossas expectativas, né? Está um pouco difícil porque quando nós esperávamos que a pandemia estava acabando, ela começa de novo como foi o ano passado, né? Então fica aquelas projeções muito incertas.
A princípio, como nós já vínhamos de uma visão positiva de crescimento ano passado de 3%, depois a gente reviu isso e torcendo para não cair mais do que 5%, e de repente nós tivemos um pequeno acréscimo no geral. A nossa expectativa é de que, se nós mantermos os números desse ano, então está excelente, visto que a gente continua com problema de matéria-prima, a gente não sabe como vai ser o abastecimento de café esse ano, vai ser um tanto complicado, né? Nós vamos ter um ano complicado para isso. E os problemas logísticos que ainda não foram sanados, né? Então a gente tem custos ainda muito elevados, e você percebe que nós exportamos para 98 países. Geralmente, a gente exporta para mais de 110 países todo ano. Isso significa que alguns países encontraram produtos mais baratos em alguns de nossos concorrentes. E muito atribuo por conta de problemas de custos logísticos, né? Então, a nossa expectativa para esse ano é que, se empatar, está muito bom. Perfeito. Aguinaldo, queria trazer para nossa conversa também em relação à arrecadação, né? Porque a gente falou em termos de volume, né? Que foi uma oscilação positiva, ainda que leve, em relação ao ano de 2020. Mas quando a gente fala em termos de receita cambial, com essas exportações que vocês registraram, houve um aumento de mais de 6% em relação ao valor arrecadado no ano de 2020, né? Esse cenário também é muito importante a gente olhar, né? Porque tem que considerar a questão cambial nesse cenário todo. Então, de arrecadação, os valores foram ainda mais expressivos no ano de 2021, né? Sim, sim, exatamente porque o custo, né, da matéria-prima subiu e, consequentemente, o produto final subiu também. Então, isso é força dos preços internacionais que o faturamento acabou crescendo. O faturamento, sim, ele é importante, não tem dúvida que é o aspecto principal, mas eu diria que o volume, a gente fica muito atento à questão de volumes, porque volumes eles significam se você ganhou cliente, se você conseguiu ampliar mercado ou se você perdeu cliente. As receitas cambiais não conseguem espelhar muito bem isso, sabe? Elas, em função até da oscilação do câmbio. Mas o que nos ajuda ainda sermos competitivos é que o câmbio ainda está favorável a favor das exportações brasileiras. Com certeza. Bom, Aguinaldo, vamos falar um pouquinho em relação à demanda também, né? Porque, como você mencionou, né? E no agronegócio como um todo, lá no início da pandemia, né? As preocupações, é claro, foram imediatas, né? Em relação à demanda por alimentos, por commodities de um modo geral, né? E no caso do café isso não foi diferente, mas a gente olhando os números, né, ao longo dos últimos anos, tem percebido que, apesar da pandemia, a demanda por café, como segue a tendência dos últimos anos, é firme, né? É positiva quando a gente olha essa questão de tendência por mercado, né? De certa forma, a pandemia nos ajudou, né? Por quê? Mais consumo em casa, né? Cafeterias fechadas. E isso no mundo todo, não foi só no Brasil, não. No mundo todo houve um aumento do consumo de café solúvel. E como se renovaram muito as qualidades, as embalagens, os tipos, se colocou uma diversidade muito grande de produtos para o consumidor, aí você, quando acaba comprando e experimentando, acaba gostando, vê a praticidade que é o produto, qualidades incríveis e uma aplicabilidade em diversas situações, né? Para bebidas, para gastronomia, para drinks, e muito prático, né? Você pegou água quente, adicionou café solúvel, você põe na medida, acerta a sua medida. Então, essas características na pandemia foram favoráveis, né? Então, a gente espera que esse crescimento daqui para frente seja consolidado e os números estão mostrando aí, principalmente no mercado brasileiro. Com certeza. Queria trazer justamente para a nossa conversa essa questão do mercado interno, né? Porque a gente que vem acompanhando aí ao longo dos últimos anos, né? Sabe que o brasileiro ainda não tem aquela tradição que poderia em relação aos cafés solúveis, né? A utilizar. Queria que você traçasse esse cenário para a gente e se isso tem mudado aí ao longo dos últimos anos. Como é que vocês da Bix têm percebido isso? Tem sim, Jonathan. Se nós fizermos uma retrospectiva, há 5, 6 anos atrás, nós tínhamos muito poucos produtos de solúvel no mercado. O tradicional, né, o Nescafé, que é um produto tradicional de muitos anos, que é até uma
utilizado muito para leite, né, nas misturas com leite, e poucas alternativas para o consumidor. E de 5 anos para cá, a coisa mudou muito, né? Você começou a ter empresas investindo em embalagens, em uma série de produtos, o granulado, o liofilizado, o spray dried, que é um outro processo de fabricação, blends de conilon, arábica puro, conilon puro, robustas, que agora surgiram na Amazônia. Então, nós começamos a ter uma diversidade de produtos muito interessante. E lá fora também não está sendo diferente. A gente, de certo modo, está replicando o que já está acontecendo no exterior. E nós temos aí países que têm um volume, têm o seu consumo, países bem tradicionais como o Reino Unido, que 65% do consumo do café no Reino Unido é dissolúvel. Na China, 60% do consumo do café é solúvel. E a gente tem uma série de exemplos aí de países que utilizam o solúvel mais do que o café torrado. Quando você vai para uma estatística mundial, você percebe que entre 26% a 28% do consumo total de café no mundo é dissolúvel. E no Brasil é apenas 5%, não chega a 5% do volume total do café consumido do Brasil. Então nós temos muito espaço para crescer, nós temos muita oportunidade aí. E os números vêm se configurando, vêm demonstrando isso, né? Nós começamos uma estatística através de uma plataforma que as empresas informam seus volumes mês a mês. Nós começamos a partir de 2016 e tem demonstrado de lá para cá um crescimento vigoroso, né? Nós praticamente crescemos aí 45, nós estamos crescendo na média de 3,5% ao ano, mais do que o café torrado. Então, e esse ano, excepcionalmente, que era um ano que nós tínhamos uma expectativa de crescer 2,8%, 3%, nós crescemos praticamente 6%, 5,9%. Um crescimento extremamente expressivo, estamos beirando 1 milhão de sacas, né? E esse 1 milhão de sacas estão chegando perto dos 5% do consumo interno brasileiro. Então, as respostas estão aí. Se o mundo consome 28% na média, e nós consumimos 5%, tem um espaço muito grande para crescer aí. E empenho das indústrias, das grandes marcas, não está faltando para isso. Com certeza, e acompanharemos muito de perto aí esse avanço, claro, aqui no mercado brasileiro também, viu, Aguinaldo? Bom, queria que você falasse também em relação ao ano de 2022, em relação aos investimentos, porque me parece que as indústrias, né, brasileiras, acompanhando aí esse cenário positivo do setor ao longo dos últimos anos, também têm se posicionado diante desse cenário e, claro, né, investido em novas unidades para a gente expandir cada vez mais mercados, né? Para você ter uma noção, no Brasil são apenas 5 grandes empresas, né? Nós vamos ter a sexta agora, a partir de janeiro de 2023, que é uma multinacional, a Orlan, que está terminando a sua planta no Espírito Santo. Então, nós vamos ter 6 grandes empresas envolvidas no solúvel brasileiro, e essas 6, elas conquistaram a liderança do Brasil no mundo. O Brasil é líder mundial na produção e na exportação de café solúvel, e de uma maneira muito sólida, né? Muito sólida. E isso crescendo o solúvel lá fora. E aqui, com essas perspectivas, as empresas vêm ao longo do tempo investindo em tecnologia, em inovação, em certificações, né, para atender todo esse mercado. E com isso, nós tivemos aí, a partir de 2019, muitos investimentos em ampliação, renovação de parques e novas unidades, né? Nós temos aí mais uma planta da Cacique, no Espírito Santo, a da Orlan, que eu mencionei em janeiro. Nós temos uma unidade de freeze-dried ampliada dentro da Companhia Iguaçu, e a gente tem investimentos que foram feitos na Nestlé, na Cocan, na Real Café, todas essas empresas acreditando no crescimento, né, do café solúvel no mundo todo e aproveitando essa oportunidade. São investimentos aí que ultrapassam aí os seus 1 bilhão, 1,5 bilhão de reais de investimentos. Perfeito, cenário bastante otimista aí para o setor de café solúvel e é claro, né, Aguinaldo, sempre que tiver novidades aí em relação
a este segmento, queremos contar com a sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu? Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Perfeito, John. Só quero dar um recadinho, posso? Claro, por favor. Tá bom. Então, eu vou convidar todos os ouvintes e os acompanhantes do Notícias Agrícolas que acessem o Descubra Café Solúvel, né? Descubra Café Solúvel nas nossas redes Facebook, no Instagram e no YouTube, que vão ter muita informação, muita coisa legal, muita coisa bacana e muita coisa principalmente para as galeras que gostam de atividades ao ar livre. Então, nós estamos estimulando o café solúvel como uma prática para atividades ao ar livre. Então, eu convido a todos para entrarem em nossas redes sociais. Obrigado, Vitor. Com certeza, obrigado você, Aguinaldo. Então fica aí a dica para os nossos internautas, para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, viu? Muito obrigado, Aguinaldo, pela sua entrevista mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Bom, falamos aí então ao vivo com Aguinaldo José de Lima, que é diretor de Relações Institucionais da BIX, a gente trazendo então, né, o balanço em relação ao ano de 2021 para o setor de café solúvel, um ano que foi, claro, de desafios, né, principalmente acompanhando a questão logística, a questão de fretes marítimos mais altos, a questão de custos também mais elevados, né. Ainda assim, o ano de 2021 foi mais uma vez marcado por recordes em relação ao volume, né? Quando a gente fala em relação à exportação de café solúvel, e o Brasil, né, maior exportador desse tipo de café, também exportou para quase 100 países no ano passado, e o cenário para esse ano de 2022 também é positivo para a indústria, com possibilidade de novos recordes aí, se não de cenário estável em relação ao ano passado. A gente também falou um pouquinho em relação ao mercado interno, também o cenário é positivo, né? O brasileiro cada vez mais tem buscado conhecer, né, o café solúvel, que não é tradicional do povo brasileiro, mas cada vez mais, de fato, as pessoas têm conhecido melhor, inclusive, né, com campanhas como o Aguinaldo pontuou em relação a esse cenário, né, para que cada vez mais pessoas possam conhecer este setor tão importante também para a cafeicultura brasileira. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar 24 horas e com os nossos boletins, porque logo mais tem mais informação para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.